Muito bem. Então, nós vamos dar início às alegações iniciais, 25 minutos por parte da acusação. Com a palavra, a acusação. Excelentíssima doutora juíza de direito, Keila Martins, senhores jurados, advogados, demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Em grau de recurso, para julgar se os réus deverão sucumbir na pena capital, estamos aqui. No presente caso, 5 membros de uma sociedade de exploradores ficaram presos em uma caverna no condado de Stonefield, em consequência de desmoronamento que bloqueou a sua única saída. Uma equipe de socorro foi enviada ao local prontamente para resgatá-los. Segundo os réus, próximo ao esgotamento das provisões de que dispunham, perguntaram ao presidente da equipe de resgate se poderiam resistir alimentando-se da carne de um deles. Muito a contragosto, o coordenador do resgate respondeu afirmativamente. A partir deste momento, interrompeu-se a comunicação e o rádio que servia de meio para tal permaneceu mudo durante 8 horas. Quando a equipe conseguiu chegar até os 5, Roger Wetmore já havia sido morto e servido de alimento para seus companheiros. Vale lembrar que Roger, em perfeita consciência de seus atos e em pleno raciocínio e consciente que estava sobre as leis regentes de seu país, deu a ideia de saciar o desejo de comida, alimentando-se de outro colega. Contudo, Roger, também em plena consciência, observou que essa não era a melhor opção e desistiu do trato. Porém, seus colegas cruelmente não. Eles jogaram a sorte por meio de dados e, na vez de Wetmore, o outro jogou os dados em seu lugar. E assim, Roger foi assassinado cruelmente. Os 4 sobreviventes foram acusados de homicídio e o juiz os declarou culpados, condenando-os à pena máxima em obediência à lei de Commonwealth, que diz, abre aspas, quem quer que intencionalmente prive ao trem a vida será punido com a morte. Estes são os fatos que dão suporte à presente demanda. Não há dúvida que, conforme os fatos constantes dos autos, que os réus praticaram de forma livre e consciente, sem pudor, o delito de homicídio. Segundo Darwin, os mais fortes em situação de perigo sempre sobrevivem. Sendo assim, os exploradores não morreriam todos de uma vez só. E, consequentemente, o primeiro que viesse então a morrer serviria de alimento para os outros, não vislumbrando assim o tal estado de necessidade. Na situação dos exploradores, o contato com pessoas de fora já havia sido feito, e o resgate afirmou que chegaria. Portanto, era possível exigir outra conduta destes assassinos. Qual o direito eles tiveram de tirar a vida do outro? Fala-se ali de pessoas com alto grau de escolaridade, pessoas estudadas, cientistas, não qualquer pessoa da sociedade, pessoas que sabiam dos seus atos e de suas consequências. Matar alguém, ainda que seja para a sobrevivência, é homicídio. Nenhuma vida é mais valiosa que a outra. Em outros países, por exemplo, muitas pessoas morrem de fome e nem por isso existe qualquer ocorrência relatada de pessoas que tenham adotado o canibalismo para saciar tal fome. Será que no interior da caverna justifica o assassinato e fora dela não? Não havia necessidade de tal crueldade, pois os mesmos poderiam ter esperado, como eu havia dito, até que o primeiro então viesse a morrer, por inanição depois de vários e vários dias, e não exatamente 10, como vai alegar a defesa, pois o que não temos neste caso é exatidão, já que todo o relato é embasado no interrogatório destes assassinos e não vítimas. O valor do bem jurídico que é a vida humana é inquestionável. Conclui-se, portanto, que os assassinos devem ser condenados por terem assassinado Roger Wetmore e dilacerado seu corpo. Pedimos a condenação dos réus conforme a lei. Com a palavra, a acusação. Boa noite a todos. Inicio minha tese de acusação indignada com tamanha brutalidade aqui vista. Pressuponho, meus caros jurados, que esses advogados tentarão tocar seus corações, fazendo pensar
que os réus estavam em caso de extrema necessidade. Sendo assim, que esses 4 assassinos mataram brutalmente o seu colega Roger. Gostaria de explicar uma palavra que será bastante utilizada nesse julgamento, qual seja o direito positivo. O direito positivo se refere às leis positivadas, às leis transcritas em nossos decretos e códigos vigentes. Tudo aquilo que é permitido ou negado à pessoa de fazer estão escritas nessas leis. Portanto, devem ser seguidas, pois elas são incluídas em nossa sociedade por representantes do povo. Ou seja, eu, você e todos nesse tribunal devemos seguir as leis. Dentro da lei, um acordo possui regras e requisitos que devem ser cumpridos em forma íntegra, não havendo qualquer tipo de vertente no sentido de angariar o direito natural. Resumindo, o acordo, seja ele expresso ou tácito, expresso ou tácito, deve seguir os ditames da nossa lei. Ou seja, atualmente, ou no tempo do crime, não existia e não existe acordo que envolva e prejudique o bem jurídico maior do ser humano, que é a vida. Quando os 5 seres humanos estavam presos naquela caverna e resolveram fazer um acordo que tivesse inserido um sorteio brutal, que é a vida, o nosso direito positivo decreta que aquele acordo é totalmente nulo, ainda mais quando a vítima se negou a participar tanto do acordo quanto do sorteio. Mais uma definição de extrema importância deve ser exposta neste momento, que seria a explicação do estado de necessidade. O direito positivo é muito claro quando define o estado de necessidade. O momento em que os acusados usaram da morte de Roger para salvar suas vidas, estavam eles fazendo um sorteio em seu estado de saúde mental, pois tinham o raciocínio lógico do que estavam fazendo, e ainda possuíam outras maneiras de continuarem vivos sem a necessidade de matarem a vítima para sobreviver. E quais seriam essas outras maneiras? Suportar até o ponto extremo de suas resistências biológicas e mentais, para então se socorrerem ao estado de necessidade. Aqui está, meus caros jurados, o requisito primordial que define a sentença desses réus e que vai continuar a pena máxima para eles. Uma palavra acusação. Gostaria de afirmar que qualquer um que prive a outrem da vida deve ser punido com a morte. Pode-se alegar direito natural, mas, baseado em uma visão aristotélica, o homem, uma vez que encontre-se no meio da sociedade, cria princípios morais, éticos, justos. E mesmo encontrando-se em um contexto completamente atípico, continuará com seus valores. Pode-se alegar ainda legítima defesa, mas para que isso ocorra, não pode existir premeditação deste. Quero dizer com isso que o Etmor, ao fazer contato pelo rádio, mostrou ter ciência de que o que fazia era crime e poderia pagar pelos seus atos posteriormente. Além disso, 8 horas se passaram entre um contato e outro. Tempo suficiente para medir as consequências e escolher como melhor maneira de matar um de seus colegas, tirando a sorte. Pensem, meus caros jurados, quão cruel foi a maneira escolhida. Calcularam matematicamente a probabilidade de cada um nos jogos de dados. Se tinham a consciência para discernir cálculos matemáticos, tinham consciência também para discernir se estavam cometendo um crime, não é mesmo? Eu respondo a vocês. Sim, eles tinham a consciência. Foi por esse motivo que Roger Wetmore desistiu em um último momento do acordo proposto, mas foi acusado de violação do trato. Diante da tal necessidade de sobrevivência, cito-lhes a lei natural de Charles Darwin, onde os mais fortes tendem a sobreviver mesmo em condições adversas. Ou seja, os réus não morreriam todos ao mesmo tempo.
Um primeiro em estado de necessidade por inanição. E dessa sucessão, seria menos repugnante matar por antropofagismo. Apresento-lhes um último fato, citado na página 5 dos autos, onde comprova que a pilha não descarregou, mas sim foi retirado. Portanto, afirmo-lhes, os réus tiveram a animus necandi. Com a palavra a acusação. Vossa Excelência, senhores jurados, advogados e demais pessoas que nos assistem, boa noite. Eu vou embasar meu argumento no seguinte fato. Os acontecimentos aqui contados, eles são circunstanciais. Circunstanciais pelo fato da única fonte de prova que nós temos foram dita pelos réus, pelos acusados. A única fonte de provas que nós temos para embasar nosso argumento se encontra no estado de inércia em que se encontra o corpo do vitimado. Pensem comigo, senhores jurados. Vocês cometeram um crime e agora estão sendo julgados por essa irregularidade. Mas eu vou um pouco mais além. O que está em jogo é a vida de vocês. Quão seguro pode ser a palavra de alguém que está lutando para não perder a vida? Manuela Matos Monteiro e Pedro Tavares Ferreira, em seu livro científico Ser Humano, volume 2, afirma que todo ser humano mente, e essa necessidade ela se intensifica nos momentos em que nos encontramos em risco. Sem mais delongas, senhores jurados, meu primeiro argumento é que os réus não se encontravam em estado de natureza. Não há como afirmar que o Estado negou ajuda. O Estado não foi lá e disse, olha, ajam como for, se matem, ou quem for mais fraco morre primeiro. Não. O Estado foi lá e disse, estamos trabalhando arduamente e incansavelmente na tentativa de resgatá-los. Senhores, o crime ocorreu dentro de um território soberano, com leis, códigos e uma Constituição vigente, que rege o bem-estar da sociedade e também pune aqueles que se recusam a cumpri-las. Declarado isso, os réus eles se encontravam em um estado positivo, um estado com normas e leis que devem ser cumpridas. Atento para o seguinte fato, que os réus eles eram pessoas letradas, eles sabiam a lei, sabiam que estavam cometendo um crime quando decidiram assassinar brutalmente Roger. No caso, diz o relato, que os homens decidiram tirar a própria sorte. E no início, a vítima concordou com o que havia sido pactuado. Porém, após um lapso de razão, ela decidiu esperar mais um tempo após cometer ato tão odioso e repugnante. E caso o Wetmore tivesse se recusado a participar do jogo desde o começo, permitir-se-ia que uma maioria escolhesse em seu lugar? Onde fica o direito de Roger de se abster do jogo? Senhores, temos uma declaração onde consta que o jogo ele foi manipulado na hora em que os dados foram jogados. O jogo não aconteceu como determina as regras. Cada um tem a sua vez. Quando chegou a vez de Roger, ele não teve o direito de jogar por si próprio os dados. Os mesmos foram jogados em seu lugar. Quais as chances, senhores jurados, que depois do jogo ter sido celebrado e Roger saber que ele seria a pessoa a ser morta, ele decidir, por livre e espontânea vontade, voltar a participar do jogo? Senhores jurados, ninguém em sã consciência daria a vida, a própria vida, deixaria os familiares, deixaria os amigos, deixaria as pessoas que amam, por mero capricho. Senhores jurados, o ato de raiva ou manipulação pode ter clareza que os acusados tinham intenção quando se levantaram contra a vítima. Também temos um ponto importantíssimo a relatar, que é o fato da vítima ter sofrido coação por parte dos acusados. Sabe quando você é criança e a sua família se reúne para alguma comemoração
e então você pede para um primo, um amigo, ou qualquer outra pessoa que esteja ali, para pedir alguma coisa para os seus pais, mas sempre com aquela famosa frase: só não disse que foi eu que pedi. Assim como as crianças fazem, senhores jurados, podemos concluir que os réus fizeram com que Roger expressasse a ideia para que no final do ato eles não fossem julgados por esse crime, pois o mesmo não havia sido por eles proposto. Conta-nos o relato que no 20º dia do aprisionamento, soube-se que os réus haviam levado consigo um radiotransmissor portátil capaz de receber e enviar mensagens. E eu atento os senhores para a palavra mensagens. Não foi feita uma ligação onde fosse possível ouvir a voz de Roger. Como podemos ter certeza que era mesmo Roger que estava propondo a ideia e não os acusados falando em seu nome? Como podemos ter certeza que Roger não estava amarrado, indefeso, perante esses 4 assassinos? Não podemos ter certeza, pois a única fonte de provas que nós temos foi dita pelos acusados. Senhores jurados, não podemos também considerar o estado de necessidade em que eles se encontravam, pois no 20º dia após o ocorrido, eles entraram em contato com as pessoas de fora da caverna e informaram que a comida estava acabando, ou seja, ela não tinha acabado. Seria quase impossível que no 23º dia, o dia em que a ideia foi proposta e o Edmore foi morto, eles estarem com tamanha fome a ponto de precisar matar alguém para saciá-la. Apenas 3 dias de eles terem falado, após eles terem falado que a comida estava acabando, que ela ainda não tinha acabado. Senhores, conhecemos casos de pessoas que morrem todos os dias em continentes menos favorecidos que o nosso. Morrem de fome por não ter o que comer. Mas nem por isso eles adotam um ato tão cruel como adotaram esses assassinos. De acordo com a medicina, senhores jurados, o corpo ele é propício para o consumo até 3 horas após a morte. Ou seja, passando 3 horas, o corpo começa a necrosar-se e torna-se impróprio para o consumo pelo alto risco de infecção ou doença. Ou seja, o que os réus comeram durante os 9 dias que permaneceram presos após o assassinato de Roger? O que eles comeram? Não podemos decidir, senhores jurados, se o que esses homens fizeram foi justo ou injusto, mal ou bom. Não estamos aqui para expormos as nossas concepções morais. Estamos aqui para cumprir com o nosso ordenamento jurídico e julgar a legalidade do ato. E a lei é clara. Qualquer que intencionalmente prevenha outro a vida, este lhe será punido com a morte. E não há exceções para qualquer caso. Senhores jurados, pensem na família. Pensem nos direitos que esses assassinos privaram Roger. Os direitos essenciais à vida. Eles privaram ele de ter uma família, de ter amigos. Senhores jurados, não permitam que esses assassinos saiam daqui hoje em liberdade. Fechamento da defesa, da acusação. Boa noite. Baseando-me nos fatos conhecidos, percebo que o Edmore, embora tenha entrado com a ideia de execução de um dos presos para o aumento do percentual de chance de sobrevivência dos demais, se exauriu de sua posição inicial, querendo esperar por mais 1 ou mais dias, até que, se não fossem retirados dali e a situação se tornasse irrelutante, buscassem outro meio de sobrevivência. Não se trata aqui de saber o que teria acontecido se fosse de outra forma, mas de julgar os acontecimentos comprovados. O Edmore sofreu pressão psicológica quando tentou se escusar do voto. E, interpelado se voltaria atrás, foi coagido a lançar os dados, onde, por meio deste intento, foi morto no 23º dia preso. No entanto, eu ainda lhes pergunto:
Como os réus devem ser compreendidos, visto que estavam todos presos? E todos sofriam o mesmo risco de vida. Se estavam eles presos, estarem lá justifica estarem livres de cumprir com o que está escrito na lei? Não era o lugar ainda território do Estado? Ali mesmo, debaixo de pedras, não vigoravam as leis? Se alguém ali estivesse só, não comeria de areia para tentar sobreviver? E na impossibilidade de ajuda, não morreria? Eu lhes respondo, pois lhes digo que é mais ético e moral morrer de fome do que comer